Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Hoje, terça-feira, véspera de feriado, mas eu vou dar sequência, mesmo sendo véspera de feriado, aos nossos vídeos aqui no Periscope, trabalhando os vários artigos do Código Penal. Hoje, o artigo 160, na verdade, 160. Um abraço para a galera de Manaus, aliás, estou na iminência de fechar uma data para ir até Manaus ministrar uma palestra, tá bom? Ao que tudo indica, será no mês de novembro. Galera de Manaus, então, talvez no mês de novembro eu estarei aí. Vamos ver se tudo dá certo. Campinas, olha só, Santarém, Pará. Quem que é? Luciana, Santarém, Pará. Que delícia, Santarém, Pará. Meu Deus, acho que vou trabalhar, me aposentar e morar em alguma casinha em Alter do Chão. Delicioso. Então vamos lá, olha só, Curitiba, Salvador, Taubaté, Brasília, Recife, Juazeiro, Anápolis, Catanduva, Goiânia, Fortaleza, Belém, Minas, muito legal, muita gente, muita, Corumbá, Santa Catarina, Montes Claros, legal, Teresina, Piauí, joia. Então vamos lá, vamos diminuir um pouquinho as mensagens para eu poder, repito, nesta véspera de feriado, comentar com vocês alguma coisa a respeito do artigo 160 do Código Penal, o delito de extorsão indireta. Quando cai em concurso, muitos dançam, porque é o tipo do crime que você nem lembra que existe. É aquele crime que você costuma não estudar na faculdade, e quando vai estudar em casa, você pula, não é verdade? Então vamos diminuir um pouquinho as mensagens. Olha só, João Paulo, um abraço, estou estudando pelo seu manual, obrigado pela confiança, João Paulo. Vamos diminuindo as mensagens, isso, João Pessoa, vamos diminuindo, joia. Então vamos lá, diminuam, olha só, o artigo 160 do Código Penal pune, como eu disse, a extorsão indireta. Olha só o crime, o tipo penal. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. O crime é punido com reclusão de 1 a 3 anos, isto é uma infração de médio potencial ofensivo, admite o benefício da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95. Então vejam só, eu li a redação do artigo 160, eu vou repeti-la, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, pena de 1 a 3 anos. Fração de médio potencial ofensivo, admite suspensão condicional do processo. O que o agente faz? Em resumo, pessoal, no que consiste o crime? O agente exige, e aí a iniciativa da obtenção da garantia, a parte do agente, exige algum documento que possa servir no futuro contra a vítima. E esse documento que ele consegue, que pode no futuro servir contra a vítima, é exatamente a garantia que ele tem de que a eventual dívida será quitada. Pessoal, é importante vocês perceberem o seguinte. Vamos imaginar uma situação. Eu acabo constrangendo o meu devedor a me entregar um cheque. Ele tem que assinar um cheque. Vejam, configura o crime se eu aproveito da situação de vulnerabilidade do meu devedor, exigindo dele a entrega de um cheque num valor astronômico para que, com base nesse cheque, eu possa usar de maneira a chantageá-lo e garantir o pagamento do meu crédito. Pessoal, cuidado, viu? Cuidado. Primeira coisa que vocês têm que perceber. Só é possível configurar o crime de extorsão indireta quando a gente exige da vítima
algum documento apto a ensejar contra essa vítima a instauração de procedimento criminal. Então vejam, só configura este crime se eu exigir da vítima a entrega de algum documento que possa ser usado contra ela na instauração de um procedimento criminal. Se eu exijo da vítima a entrega de um cheque num valor astronômico, que a vítima sabe que não tem fundos e eu também, mas aquele valor é o que eu vou usar para assustá-la, ou você me paga ou eu vou depositar esse cheque, não configura extorsão indireta, porque a vítima entregou o cheque sem fundos, obrigada pelo agente, e o agente não foi enganado, ele sabia que o cheque não tinha fundos. Jamais esse cheque terá o condão do quê? Terá o condão de ver instaurado ou dar causa à instauração de um procedimento criminal contra aquela vítima. Olha que exemplo interessante que pode cair na sua prova. Eu falei para vocês que na extorsão indireta, o agente tem que exigir da vítima, ou a vítima entrega ao agente, documento que possa, no futuro, dar causa à instauração de procedimento criminal contra ela, a vítima, devedora. Se a vítima entrega um cheque sem fundo para o extorsionário, e ele ameaça com esse cheque sem fundo instaurar contra ela um procedimento criminal, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ela deu um cheque sem fundo sem enganá-lo. Ele sabia que o cheque não tinha fundo. Aliás, sabendo que o cheque não tinha fundo, é que ele acreditava poder instaurar contra ela um procedimento criminal, mas não pode. Compreenderam isso? Joia. Pessoal, um exemplo que a jurisprudência traz é do agente que exige da vítima que ela lhe entregue fotos dela traindo a esposa. E ele fala, se você não me pagar, eu vou usar essas fotos contra você. Isso é extorsão indireta? Não é. Não é extorsão indireta. Por que não? Porque as fotos de eventual adultério não têm capacidade de dar a instauração de inquérito policial, já que essas fotos não retratam crime. Não retratam crime. Nelson Hungria resume bem quais os requisitos que devem estar presentes para que haja uma extorsão indireta. Primeiro requisito apontado por Nelson Hungria. Para configurar o crime do artigo 160, é imprescindível a exigência ou recebimento de documento que possa dar causa a processo penal contra a vítima ou terceiro. Por exemplo, a vítima entrega para o extorsionário a confissão de um crime. Entrega para o extorsionário a confissão de um crime. Entrega para o extorsionário um documento que retrata um delito. Então vejam, isso tudo pode servir para instaurar contra essa vítima um procedimento criminal. Segundo requisito, abuso da situação de necessidade do sujeito passivo. O sujeito passivo tem que estar numa situação de necessidade, que inclusive faz com que ele entregue esse documento para o extorsionário. E o terceiro requisito, o intuito de garantir de forma ameaçadora o pagamento de dívida. Então eu vou repetir. De acordo com Nelson Hungria, para configurar o crime do artigo 160, eu preciso a exigência ou recebimento de documento que possa dar causa a processo penal contra a vítima ou terceiro. B. Abuso da situação de necessidade do sujeito passivo. C. O intuito de garantir de forma ameaçadora o pagamento de dívida. Pessoal,
Compreenderam os requisitos básicos do crime do artigo 160? Agora, cuidado. Não vão ficar pensando que este crime só se consuma quando o extorsionário dá causa à instauração de um procedimento criminal contra a vítima. Não, não. Vejam que o crime se consuma com a exigência ou recebimento do documento capaz de dar causa à instauração do processo criminal, do procedimento criminal, independentemente dessa efetiva instauração. Estou me perguntando aqui se esses requisitos são cumulativos. Sim, são os requisitos, são os elementos do crime do artigo 160. São as elementares do artigo 160. Então, são cumulativos. Aquelas 3 letras A, B e C são cumulativas. Tá ok? Joia? Querem que eu repita os 3 requisitos do artigo 160? Quem está acompanhando pelo meu livro, tá lá direitinho, ó. Primeiro requisito do artigo 160. Exigência ou recebimento de documento que possa dar causa a processo penal contra a vítima ou terceiro. O crime se consuma independentemente da instauração desse processo. B. Abuso da situação de necessidade do sujeito passivo. E C. O intuito de garantir de forma ameaçadora o pagamento de dívida. Entenderam? Pessoal, no próximo vídeo nós vamos estudar o artigo 161. E se tudo der certo, amanhã é feriado, mas mesmo assim amanhã eu vou trabalhar um vídeo aqui no Periscope. O próximo crime que eu quero estudar com vocês é o crime de alteração de limites. Esse crime caiu no concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Sul e tem concurso aberto para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Pode cair novamente. Então, amanhã, se tudo der certo, eu vou trabalhar com vocês dicas a respeito do artigo 161. 161. Alteração de limites. Tá ok? Joia? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção. Acompanhem o Igor. Hoje o Igor vai também trabalhar com vocês questões de direito eleitoral no Periscope. Acompanhe o Igor. Aliás, o Igor em breve vai entregar para a editora Juspodium um livro de prática eleitoral para o Ministério Público. Hoje em dia é cada vez mais frequente questões práticas envolvendo o direito eleitoral em concursos públicos, principalmente do MP. Então o Igor, ele vai entregar em breve um livro Prática Eleitoral para o Ministério Público. Tá bom? Novamente eu agradeço a atenção de vocês em plena véspera de feriado aqui presente. Se der certo, amanhã eu volto falando do artigo 161. Um abraço.